Tu quer evitar problemas na documentação do teu imóvel? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que ele pode te ajudar. Mas antes deixa eu me apresentar. O meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para vocês. Toda segunda-feira às 19 horas tem um vídeo novo aqui no canal, justamente com o objetivo de mostrar para os proprietários dos imóveis a importância deles terem os seus imóveis devidamente regularizados e devidamente averbados na matrícula do registro de imóveis. Então, se esse assunto te interessa, se tu curte esse tipo de conteúdo de regularização, de documentação imobiliária, deixa eu te fazer um pedido. Já te inscreve aqui no canal, já curte, já comenta, né? Já deixa um likezinho, já deixa um joinha. Cada vez que tu curte, que tu interage com o vídeo, é uma maneira que tu tem de mostrar para o YouTube que o conteúdo do Celso é bacana, que o conteúdo é legal, e assim o YouTube entrega esse conteúdo para mais e mais pessoas. Também já podes compartilhar esse vídeo lá com teus colegas de trabalho, com teu grupo de família, né? Afinal, a gente sempre tem um conhecido que está construindo, ou que está começando a construir, ou está pensando em construir. Então, toda a informação referente à documentação imobiliária é válida, principalmente no início da construção. Já curtiu? Já comentou? Já compartilhou lá? Então, deixa eu te fazer mais um convite. Aqui na descrição desse vídeo vai estar o link do nosso e-book, o mapa da regularização, o e-book mais completo que tu vai encontrar no mercado digital. Lá no e-book tu vai ter ideias de como apresentar o projeto na prefeitura, quais são os principais cuidados que a gente deve ter, né, para protocolar um processo, né, o que a prefeitura mais cobra, os principais cuidados lá também com a Receita Federal. A gente fala um pouco sobre a averbação de imóveis, a gente dá ideia de precificação para esse serviço, né, como que está o mercado da regularização imobiliária no Brasil. E de quebra tu ainda tem vários bônus que tu pode adquirir caso tu queira iniciar no mundo da regularização. Se faz sentido para ti, o link está na descrição do vídeo. Fica à vontade, vai lá e confere o material. Tá certo? Então vamos ao assunto do vídeo, vamos ao que interessa, que eu sei que é o que tu quer, né? Como que a gente evita, né, dores de cabeça no momento da regularização do nosso imóvel? Pessoal, a principal coisa que vocês têm que entender para ser objetivo, para ser direto ao ponto, os documentos eles precisam conversar entre si. Exatamente, eles precisam se conversar, tá certo? Quando a gente fala em regularização de imóveis, a gente fala em 3 esferas. Tem vários vídeos meus falando isso no canal. Sempre a gente tem que passar, para o imóvel estar 100% regularizado, a gente tem que passar por 3 esferas. Esfera municipal, que a gente passa pela prefeitura municipal da tua cidade. Esfera federal, onde a gente passa pela Receita Federal, exatamente pela Receita Federal. Tem muita gente que não sabe disso, mas o imóvel, para ser regularizado, ele tem que passar pela Receita Federal. E depois ele vai para o registro de imóveis da tua cidade para poder ser averbado lá a construção na matrícula. Então, imagine, essas 3 esferas, elas envolvem uma série de documentos, tá certo? Então vem a aprovação do projeto legal, né, que o projeto legal ele tem que estar dentro das normas da prefeitura, né, dentro da lei de zoneamento. Então, pela prefeitura, o que sai de documentação? Sai basicamente, se tu está no início de obra, um alvará de construção. Tá? O alvará de construção ele vai te blindar, te proteger de eventual fiscalização da prefeitura. Tá certo? A prefeitura está te dando o aval dizendo que o projeto que tu aprovou está de acordo com a legislação municipal e que tu pode construir, que a prefeitura, né, salvo raras exceções, né, assim, de construções indevidas ou de perigo iminente à vida, a prefeitura não vai lá embargar a tua obra e não vai te multar. Então, na prefeitura te envolve o alvará de construção, que é a liberação para a tua obra, e depois ela tem a carta de habite-se. O que é a carta de habite-se? A carta de habite-se é o documento em que a prefeitura atesta que a construção que tu fez lá está de acordo com o projeto que tu apresentou, e aí ela te diz que aquela construção está apta a ser habitada. Então, isso é a carta de habite-se. Então, o documento principal da prefeitura que a gente busca é a carta de habite-se, né? Em algumas prefeituras é o comunicado de vistoria, né? Então, que equivale ao habite-se. Bom, saindo da prefeitura e entrando no âmbito da Receita Federal, né, a gente busca a certidão negativa de débitos, a famosa CND. O que é isso? É uma certidão que comprova que tu não deve nada de débito previdenciário para a Receita Federal. Ah, Celso, como assim? Bom,
toda obra ela tem uma mão de obra envolvida, né? Toda construção de uma casa, ela tem uma mão de obra, literalmente o cara que mete a mão na massa lá, o pedreiro, o servente, o carpinteiro, o armador, enfim, tem aquela mão de obra que está literalmente construindo. Então, se tem uma mão de obra, tem que ter um recolhimento de imposto previdenciário para aquela mão de obra. E é isso que é o INSS de obra, é isso que a Receita Federal busca, o recolhimento desse imposto referente à mão de obra. Então, junto à Receita Federal, nós buscamos a CND, que é a Certidão Negativa de Débitos, ou uma CPND, que é uma certidão positiva com efeito de negativa. Ou seja, às vezes, quando o valor do imposto é muito alto, o proprietário ele tem a possibilidade de parcelar esse imposto, e aí, a partir do momento que ele paga a primeira, a Receita ela te dá essa certidão que tem o mesmo efeito da negativa, certo? Só que ela te diz, olha, tá ok, né? Ele tá em débito, mas ele tá ok. Então tá tranquilo, porque tu tá no parcelamento, tá certo? Bom, saindo da Receita Federal, nós vamos ao registro de imóveis. O que nós buscamos no registro de imóveis? Nós buscamos a averbação da construção lá na nossa matrícula. Ou seja, é aquela famosa frase, né? Só é dono quem registra. E é exatamente isso, né? Quando nós vamos no registro de imóveis fazer o registro daquela construção, ou seja, botar o que está construído lá no papel, né? A partir do momento que aquilo lá está averbado lá na nossa matrícula, consta na nossa matrícula, aí sim, aí tu podes dizer que tu é o real proprietário daquele imóvel. Enquanto a tua construção não está averbada na matrícula, tu não é o dono do teu imóvel. Legalmente falando, juridicamente falando, tu não é o dono. Tu só é o dono quando a construção está averbada na matrícula, ou seja, está descrita na matrícula. Só que o que muita gente erra, não é que muita gente erra, é o que muita gente não se dá conta ou que não se preocupa é de verificar essa série de documentos. Porque vejam, quando a gente faz, para levar a construção, um pedido de averbação de construção no registro de imóveis, a gente tem que juntar todos os principais documentos e nós temos que fazer um requerimento de averbação. Então vejam, na prefeitura, quando sai o alvará de construção, o alvará tem que estar descrito lá minimamente, né? O alvará varia de prefeitura para prefeitura, mas minimamente tem que estar descrito o endereço da construção, tem que estar descrito a data de liberação do alvará, se é residência unifamiliar, multifamiliar, se é comercial, salas e lojas, enfim, tem que estar descrito, né, essa destinação da construção ali e a metragem quadrada. Né? As informações básicas, mínimas que tem que estar no alvará de construção é isso. Na carta de habite-se, a carta de habite-se ela tem que conversar com o alvará de construção, ou seja, né, tem que ter o mesmo endereço, a mesma metragem quadrada, né? Então, assim, a carta de habite ela é o complemento do alvará, né? Então, tem que estar certinho, o endereço tem que casar, a metragem quadrada tem que casar, tudo certinho, bonitinho. Beleza. Aí partimos para a Receita Federal. Na Receita Federal, antes de a gente conseguir a CND, o primeiro passo a gente tem que fazer o Cadastro Nacional de Obras, que é o famoso CNO. Então, as informações que a gente lança no CNO, elas são fundamentais. Por quê? Porque baseado naquilo que está lançado no CNO, é que a Receita Federal vai calcular o imposto, né, na hora de fazer a ferição. Então o valor que tu está pagando ali, todo é puxado do CNO, todo é puxado das informações que tu está cadastrando no CNO. Então o CNO tem que estar o endereço, tem que estar a metragem quadrada, tem que estar todo bonitinho, e aí a CND também tem que bater o endereço, né, com a metragem quadrada, tudo bonitinho. Aí, no documento, no pedido de averbação para o registro de imóveis, a gente tem que juntar esses documentos todos. Né? Então, assim, todos esses documentos eles têm que se conversar. Eles têm que ter a mesma destinação, a mesma metragem quadrada, o mesmo endereço, de preferência o mesmo proprietário. Enfim, eles têm que se conversar. Por quê? Porque se não chega lá no registro de imóveis, bate na trave, gente. O registro de imóveis não vai aceitar. O registro de imóveis ele não pode pegar um documento com uma área e no outro documento está outra área. Ele não pode pegar um documento que consta o endereço e depois no outro documento consta outro endereço. Vocês entendem a importância de juntar tudo? E aí agora, com todas de posse dessas informações, agora vocês me digam. Vejam se não faz sentido para vocês terem um profissional que conheça o processo do início ao fim,
que saiba que a partir do momento que ele está dando entrada na prefeitura, lá no projeto, ele já está pensando na Receita Federal e já está pensando no registro de imóveis, porque ele conhece todo o trâmite, ele conhece todo o passo a passo. Então, o profissional que trabalha com regularização, ele tem essa visão macro, essa visão ampla, para poder já, em uma etapa, né, prever o que pode acontecer em outras etapas. Então, procurem um profissional que conheça o serviço, para que vocês não tenham problemas depois na hora de averbar lá no registro de imóveis. Porque senão depois, se dá problema na CND, aí tem que abrir processo digital lá na Receita Federal, aí demora mais, aí às vezes o atendente da Receita Federal ele nega a abertura do processo, aí tem que entrar de novo. Então tudo é questão de tempo, tudo é questão de desgaste que às vezes é desnecessário, simplesmente por ter um profissional que cuide da tua documentação com carinho, que ele saiba exatamente aquilo que ele está fazendo para tu não ter problema lá na averbação do registro de imóveis. Então, porque o registro de imóveis, apesar de ser aparentemente a etapa mais fácil, digamos assim, que tem na regularização, porque basicamente tu vai juntar todos os documentos e simplesmente pedir para ele averbar, né, ele pode se tornar uma pedra no teu sapato. Se tu não tiver toda a documentação certinha, exata, bonitinha, uma conversando com a outra, como eu costumo dizer. Então se atentem a isso, tá? Procurem sempre um profissional para auxiliar vocês e se atentem nesses detalhes da documentação, tá certo? Então se esse vídeo fez sentido para ti, se tu curte esse tipo de conteúdo, vocês podem ver que hoje eu não falei nada específico de INSS de obras, mas fica a dica, né, gente? Se vocês estiverem no meio da construção de vocês, no início da construção de vocês, e quiserem um acompanhamento, um planejamento tributário de INSS, onde a gente consegue reduzir em até 50% desse imposto, só entrar em contato aqui comigo, que a gente faz uma simulação desse imposto, uma simulação do planejamento, e a gente consegue reduzir em 50%, 60%, quiçá 70% do INSS da tua obra. Tá certo? Hoje é um vídeo mais geral, mais amplo, falando da importância de se ter um profissional e de vocês se atentarem a esses detalhes no documento, na documentação de vocês ao longo de todo o processo, né? Eu espero que tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado muito vocês. Então mais uma vez eu te peço, já compartilha o vídeo, já manda para os teus amiguinhos, já manda lá no grupo da família, já te inscreve no canal e eu te vejo na próxima semana, se Deus quiser. Até lá, um abraço.